Fala, treinadores! Olha só, a gente de volta para mais uma aula do meu canal. E dessa vez, você vai entender por que os seus alunos, vem pra cá, André, sente dores na região da cervical quando fazem, por exemplo, o desenvolvimento ou um supino inclinado, ou até mesmo supino reto. Você precisa entender que, antes de eu falar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, tá? Para você entender a dor que seu aluno sente na cervical, presta bem atenção. A gente tem aqui o músculo levantador da escápula, que é já conhecido porque é um músculo-chave, como é conhecido na metodologia Leandro Ribeiro, que vem nessa direção aqui, ó. Só que por baixo do trapézio. Então, ele passa exatamente aqui. Esse músculo que eu pressionei agora é exatamente o levantador da escápula, que na maioria das vezes vai estar tenso em praticamente todo mundo. E aí o que acontece? Erro muito comum ao fazer, por exemplo, desenvolvimento, elevação lateral e vice-versa. Quando se faz o desenvolvimento, se não fizer na técnica correta e na estabilização correta da cintura escapular, o que é que vai acontecer? Principalmente no desenvolvimento militar, que é o mais fechado. O seu aluno, pelo fato de ter a hiperatividade do levantador da escápula e a hiperatividade do músculo redondo maior, o que é que vai acontecer? O redondo maior tem a capacidade de fazer uma rotação interna do ombro e essa rotação interna, perceba que já gera uma compensação na cintura escapular. Então, perceba aqui o que é que a escápula faz quando o seu aluno, durante a fase excêntrica do desenvolvimento militar, faz a rotação interna. Vai lá, André. A escápula do seu aluno faz isso daqui, ó. E quem faz isso daqui é exatamente, botei o contrário, mas vocês entenderam. Quem faz isso daqui é essa inclinação anterior da cintura escapular, levantador da escápula. Então, toda vez que o seu aluno faz a fase excêntrica do desenvolvimento, vai lá, André, faz pra gente ver. Fase excêntrica do desenvolvimento, segura aí. A gente tem uma inclinação anterior da cintura escapular, tensão excessiva no levantador da escápula, porque ele se encurta. Corrige a posição da escápula. Posição correta, músculo alongado, faz a posição incorreta, músculo encurtado do levantador da escápula. Levantador da escápula que já está muito tenso, porque ele é um músculo que tende à hiperatividade, ou seja, ele é um músculo-chave, como a gente conhece na metodologia Leandro Ribeiro. Então significa que ele acumula muitos metabólitos, e principalmente quando tem desvios posturais na cintura escapular, porque o peso todo da cintura escapular e do braço fica exatamente no músculo levantador da escápula. Então ele tem que trabalhar em uma posição já que permanece encurtada durante todos os seus dias, durante o dia todo. Ou seja, ele fica trabalhando durante o dia todo para poder suprir o trabalho que o trapézio superior deveria fazer. Porém, o trapézio superior, na maioria dos casos, vai estar em uma posição alongada, logo, o levantador da escápula precisa sustentar o peso da cintura escapular e, por consequência, o peso do braço também. Então, ele acaba acumulando muitos metabólitos. À medida que o seu aluno vai fazendo o movimento de forma incorreta, o movimento de desenvolvimento de forma incorreta, o que é que acontece? Ele vai encurtando ainda mais o músculo levantador da escápula, o que vai gerando mais metabólitos, até chegar uma hora que o músculo levantador da escápula, ele trava, e quando trava, o seu aluno sente dores, e essas dores podem irradiar tanto da cervical, mas também para aqui, para a borda medial da cintura escapular, chegando até aqui. Por quê? Porque o músculo levantador da escápula, ele tem ligação facial também com o serrátil anterior e também com o subescapular. Então, quando ele tensiona, ele vai gerar tensão em toda a região medial da cintura escapular, que é essa região aqui, ó. Então, o seu aluno vai sentir muito desconforto nessa região aqui por causa da tensão excessiva no músculo levantador da escápula. Para você corrigir isso, você vai precisar alongar o músculo redondo maior e o músculo levantador da escápula antes de fazer os exercícios. Vai para lá, André, fazer o exercício, por favor. De frente para o espelho. Pega a barra, tá? Antes de fazer o exercício, por exemplo, de desenvolvimento militar. Por que o militar? Porque o militar eu consigo colocar o húmero na posição
de plano da escápula, ou seja, exatamente na posição ideal para que não aconteça o impacto subacromial e também para que não tenha compensação na cintura escapular. Só que para isso, eu vou precisar que o meu aluno execute a técnica que eu ensino para os treinadores da metodologia Leandro Ribeiro, que é pedir para o peitoral ficar sempre estufado, porque a gente sabe que a base da cintura escapular é a coluna torácica. Enquanto o meu aluno estiver com o peitoral estufado, eu tenho uma estabilidade da cintura escapular, porque eu tenho uma base bem segura para a cintura escapular. Depois disso, eu só preciso fazer uma leve contração do grande dorsal para poder manter essa estabilidade. E eu preciso exigir do meu aluno que ele faça a máxima rotação externa do ombro. Por quê? Essa máxima rotação externa vai fazer com que eu tenha um alongamento dinâmico do meu redondo maior, da musculatura redondo maior, e eu coloco também a posição do ombro numa posição mais adequada, mais estabilizada. E quando ele subir, ele joga a barra para cima da cabeça, ou seja, ele tem que colocar exatamente aqui, mantendo o peitoral estufado, soprando o máximo do ar para poder manter toda a estabilidade da cintura escapular e também da coluna. E quando estiver descendo, roda o máximo o cotovelo para dentro e mantém o peito sempre estufado para a cintura escapular voltar para a posição correta. Se ele não fizer todas essas técnicas, o que é que acontece? Ele vai subir, primeiro, ele vai jogar o peso lá para frente e o peso vai estar sobre a cintura escapular e não sobre o deltoide. Quando ele descer, olha só o que é que ele vai fazer, cotovelo para fora, eu vou botar o peso todinho sobre a articulação do ombro, sobre a cintura escapular, fazendo uma inclinação anterior da minha cintura escapular. Exatamente nessa posição aqui. E aqui quem está puxando para cima, o músculo levantador da escápula. Cadê a seta? Lá atrás. Levantador da escápula que tem um vetor de força nessa direção aqui. Então perceba que há uma série de compensações pelo fato de eu fazer o movimento errado. E a tendência aqui é o meu aluno fazer isso aqui, ó, o que vai encurtar ainda mais o levantador da escápula. Então, por isso, eu preciso manter o peitoral estufado e perceba, só o fato dele manter o peitoral estufado já melhora muito a posição da cintura escapular e com isso eu diminuo a tensão do levantador da escápula. E quando eu rodo o cotovelo para dentro, eu melhoro ainda mais a posição das escápulas e coloco agora a tensão todinha no deltoide anterior. Se o seu aluno executar o exercício dessa forma, com certeza ele vai parar de sentir dores na região da cervical. Então, segue esse protocolo aqui, segue esses ensinamentos aqui que eu estou te ensinando, aproveita, porque o conteúdo de verdade você só vai encontrar dentro da metodologia Leandro Ribeiro, que é onde você vai aprender a avaliar todo o seu aluno, a postura do seu aluno, de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, e vai entender como selecionar os melhores exercícios para o seu aluno parar de sentir dor, corrigir a postura e, por consequência, melhorar como nunca melhorou a sua estética. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha esse vídeo com outros colegas que precisam entender e parar de sentir dor. E, claro, deixa o seu comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar muito mais aulas como essa para elevar o nível dos treinadores aqui no Brasil. Um grande abraço!